paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando aqui mais um EBD em pauta. Desta feita para nós estudarmos a lição de número 6, que tem como título aí, A Promessa de Cura Divina. Estamos estudando nesse trimestre aí, as promessas de Deus, e hoje vamos falar sobre uma das promessas importantes da Bíblia Sagrada, né? A promessa da cura divina. Na lição passada nós falamos sobre a promessa da salvação, que é, sem dúvida alguma, a promessa mais importante que nós temos na Bíblia. Mas hoje nós temos também essa promessa que com certeza é maravilhosa. Está conosco aqui mais uma vez o evangelista Carlinhos, que é um dos superintendentes aqui da Escola Dominical do Templo Central. Paz do Senhor, irmão Carlinhos. Pai do Senhor, pastor Wallace, Pai do Senhor, os irmãos que nos assistem, que Deus possa abençoar, que tenhamos uma aula maravilhosa nesse domingo, né? O nosso texto áureo está lá em Isaías capítulo 53 e 4, que diz assim, ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o refutamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A verdade prática nos diz, Jesus é o médico dos médicos, e não há enfermidade que ele não possa curar. A leitura bíblica em classe, eu vou pedir para o irmão Carlinhos ler para nós, está lá em Isaías capítulo 53, versículos 1 ao 5, Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17, Tiago capítulo 5, versículo 14 e o 15. Isaías 53, versículo 1 a seguir, diz assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como com quem os homens escondiam o rosto. E era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 8, versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre deixou. E levantou-se e serviu-os. E, chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago capítulo 5, 14 e o 15 diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos mais uma vez, ó Pai, por estarmos aqui, meu Deus, neste canal, para transmitirmos, ó Deus, mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Já queremos te pedir que o Senhor venha abençoar a vida de cada professor, cada superintendente, cada aluno da Escola Dominical, que possam ser abençoados através desta palavra, Senhor. Pai querido, nos ajude, nos orienta com a tua graça. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. A promessa de cura divina. Como eu já disse, né? Uma promessa que com certeza nos deixa feliz. Principalmente porque vivemos em um mundo onde existe uma gama muito grande de problemas de saúde, tanto física
como mental, né? Hoje há tantos remédios, tantos hospitais, tantas clínicas especializadas, existem muitos métodos de cuidar da saúde, academias de educação física estão proliferando por toda parte. Todavia, nunca houve tantas pessoas enfermas, tanto da mente como do corpo, como nos dias atuais. Os médicos, principalmente os bons profissionais, nas suas especialidades, estão marcando consulta com meses e às vezes até anos de antecedência, né? Tamanha é a procura de pessoas para solucionar problemas de enfermidades. Os hospitais públicos estão abarrotados de pessoas que muitas vezes atendem só casos mais graves, deixando muitos, às vezes, sem atendimento, esperando ali uma fila muito grande. Aqueles que precisam de uma UTI, por exemplo, muitas vezes têm que enfrentar uma fila e muitas vezes correndo um risco até de perder a vida por não encontrar uma vaga numa UTI. Numa grande metrópole brasileira, os médicos constataram que 80% da população sofre algum tipo de doença. O consumo de remédio controlado aumentou assustadoramente, tanto na população mais pobre, quanto na mais rica. Todos não escapam os usos de remédios tranquilizantes e assim por diante. Doenças que marcaram a sua presença no início do século estão voltando com forças. Doenças como a tuberculose, dengue, sarampo e outras, já completando com as descobertas mais recentes, como AIDS, que já não é tão recente mais, mas comparadas a essas do século passado, vírus que estão por aí afora, pelo mundo afora, inclusive vírus que vêm a partir de animais, como a gripe aviária, por exemplo, estão proliferando e desafiando os governos, as autoridades sanitárias em busca de uma solução. Se ainda não há pânico, talvez nos dias que estão vivendo, não há pânico, mas já houve há pouco tempo atrás, quando surgiu o coronavírus, o mundo entrou em pânico. Mas se no momento não há pânico, mas existe uma preocupação muito grande e muitos recursos estão sendo despendidos pelos governos no mundo todo na prevenção de endemias e epidemias para que não se transformem em pandemias como nós passamos agora há pouco tempo com o coronavírus. O certo é que o mundo ele é vulnerável em termos de ataques de vírus, bactérias e outros genes patológicos. Em termos bíblicos, porém, só há uma explicação, e a gente vai ver isso aqui nessa lição. As doenças são originariamente efeitos do pecado que atingiu a humanidade desde os seus primórdios. Se não houvesse o pecado, não haveria doença, não haveria velhice, não haveria morte. A Bíblia diz que o pecado passou a todos os homens. O pecado é a causa de todos os males que aflige a humanidade. Mesmo nós, cristãos, fiéis, santos, sofremos as consequências das enfermidades causadas pelo pecado. Embora as enfermidades individuais do servo de Deus não possam ser consideradas resultantes de pecados individuais, certamente são consequências do pecado que passou por toda a humanidade. Desse modo, o mundo em que nós vivemos, o mundo sem Deus, onde o pecado se intensifica, é um desafio enorme sobre a saúde física e mental manter-se saudável, imune a tantas doenças e enfermidades. Há, contudo,
como nós vamos ver aqui, a promessa de Deus na sua palavra, no sentido de bênção da saúde, no sentido de que a bênção da saúde esteja sobre o seu povo, mediante a fé no nome do Senhor Jesus Cristo e nas suas gloriosas promessas. Existe um plano divino de saúde à disposição daqueles que creem em Deus e obedecem a sua palavra. É isso que nós vamos estar vendo aqui nessa lição, nessa sexta lição desse quarto trimestre. O primeiro ponto da nossa lição fala aí a promessa bíblica da cura divina. O primeiro item fala daí da profecia messiânica de Isaías 53. Irmão Carlinhos, comenta para nós aí alguma coisa sobre essa profecia messiânica que o profeta Isaías registrou lá no capítulo 53 do seu livro. Então, pastor, o profeta messiânico, né? Isaías, o que mais profetizou, o que mais falou sobre Jesus, ele não poderia deixar de fora de falar sobre este assunto tão maravilhoso que o senhor tem mencionado aí, né? Acerca da cura divina. E ele mencionando, ele disse, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. E nós olhamos que no cumprimento dessa profecia, aqui na terra, quando Jesus estava na terra, aqui quando ele andou no meio da humanidade, ele presenciou todos esses flagelos na vida do ser humano. Sim, como o comentador disse, sim, o nosso Senhor Jesus, ele sofreu em nosso lugar tanto sofrimento físico quanto espiritual, né? E por isso a obra de salvação dele é completa e também traz esse refrigério que é a cura divina para o ser humano. E mediante essa profecia tão maravilhosa, nós vemos que ele operou muitos milagres, muitas maravilhas nos dias atuais, tanto que era um foco que fazia com que ele aproveitasse aquele, vamos dizer assim, gancho para curar as pessoas e propagar o ministério do reino de Deus que foi incumbido para que ele viesse fazer na face da terra, né? Quando ele orava, repreendia, quando ele expulsava as enfermidades, ele logo em seguida dizia, perdoados são os seus pecados, né? Ele fazia a obra por completa, né? Cumprindo-se aqui a profecia de Isaías 53. Né? Verdade. Então a gente vê que Isaías ele traz uma profecia que abrange o ser humano por completo, ou seja, que Cristo iria trazer salvação e junto com a salvação ele levaria também todas as nossas enfermidades. Ou seja, a obra realizada por Cristo no Calvário, ela foi completa, plena, perfeita. E dessa maneira nós podemos afirmar com toda certeza que Jesus salva, mas Jesus cura também. Então Jesus, além de salvar o homem, ele também cura. Como já foi dito aqui, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele fez muitos milagres. As pessoas vinham até Jesus, os doentes vinham até Jesus e eram curados por ele. Era uma marca do ministério de Jesus. Ele era curado por ele. Jesus, todos aqueles que o procurou, todos aqueles que foram atrás dele, foram curados. Ele não curou todos os enfermos da sua época, mas aqueles que se aproximou dele, aqueles que reconheceu ele, que entendeu que ele podia trazer a cura, Jesus abençoou ele com a cura. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram curadas por Jesus. Nós não vamos citar aqui, porque se for citar todos os milagres que Jesus operou, e nem a Bíblia registra todos os milagres, né? Que tantos milagres que Jesus realizou. Paulo disse que faltariam livros, né? Ia ter um livro muito grande para poder contar todos os milagres que Jesus realizou. Então ele veio e trouxe a salvação e trouxe também a cura para aqueles que nele crê. O segundo tópico aí desse primeiro ponto fala do cumprimento profético no ministério de Jesus, né? O evangelista Mateus aí, no capítulo 8, né? E o versículo 17, ele fala sobre esse cumprimento aí, né? Mateus capítulo 8, versículo 18, diz assim, versículo 17, né? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Então, nós vemos que essa profecia, ela se cumpriu na íntegra, né? Do ministério de Jesus. Como nós dizemos, o ministério de Jesus ele foi marcado
por dezenas, centenas de milagres, né? Desde uma simples febre, como no caso de Dorcas, até a ressurreição de mortos, como a filha de Jairo e outros, o filho da viúva. Então, foram milagres realizados de todas as maneiras. E hoje, às vezes alguém questiona, por que a gente não vê tanto milagre na igreja hoje? Não vemos porque nós é que mudamos. Jesus, ele continua o mesmo. Aquele mesmo Jesus que operou milagre na época em que ele esteve na terra, o seu poder é o mesmo. Se os milagres não acontecem, às vezes a gente não está vendo tanto milagre, a culpa não é dele, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, que não dedicamos a ele a nossa fé como deveríamos, não cremos como deveríamos crer. Às vezes pregamos, ensinamos que Jesus cura, mas às vezes na hora de colocar a fé em ação, para que o milagre aconteça na nossa vida, muitas vezes falta fé em nós. Então, Jesus continua o mesmo, ele não mudou. Então a culpa de não vermos talvez tantos milagres, como muitos questionam, não é de Deus, é nossa, é minha, é sua, porque não colocamos a nossa fé em ação como deveríamos colocar, né? Então esse ministério se cumpriu no ministério de Jesus e continua nos nossos dias. A gente vai ver daqui a pouco. Nós vemos isso aí, pastor Wallace, que o senhor está dizendo aí. No Antigo Testamento, todos que foram até ele foram curados, como o senhor disse, né? E uma coisa interessante que nós vemos aí, que a esperança, mesmo às vezes quando Jesus não estava próximo, era tão grande que eles mandavam ir buscar Jesus onde ele estivesse. Exemplo disso foi Marta e Maria. A Bíblia diz que Marta e Maria, quando o amigo de Jesus, Lázaro, o irmão delas, adoeceu, elas mandou, ó, vai lá e chama o mestre, porque nós temos certeza que ele vai curar, vai curar. E nós olhamos aí que Jesus, ele propositalmente, ele demorou uns dias, e ele disse, folgo por eu não estar lá. Eu começo a imaginar essa palavra dele, porque Jesus, ele não vamos dizer assim, ele se conduía com o sofrimento das pessoas. Se tivesse uma pessoa enferma ali e pedisse ele curava. Ele fez com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ele fez com aquele filho do centurião, né, que falou, ó Senhor, rogo-te que uma palavra só. Uma palavra, meu servo ficará são. Meu servo ficará são. Não, só uma palavra só está suficiente. Então, ele se conduía, ele chorou. Tanta fé, nem então, Israel, né? Então, ele chegou a exaltar aquele homem, né, a fé dele. Nunca vi tanta fé desse jeito. Então, ele se conduía com o sofrimento das pessoas. E quando Marta e Maria pegou e falou, vem orar pelo meu irmão, ele falou, rogo por não estar lá para que a fé de vocês aumente. Porque ele tinha que fazer algo extraordinário, que era levantar o morto há 4 dias que já estava no túmulo, né? Então, Jesus, ele cumpriu essa profecia profética aí, de curar as pessoas, e ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, permanecerá para todo sempre, e basta nós crermos. Se hoje nós perguntássemos, pastor, na igreja, quem já recebeu uma cura divina, eu creio que toda a igreja levantaria a mão. Todos. Às vezes, como o senhor disse, não é muito propagado, porque há um lapso na nossa vida, às vezes, de deixarmos passar desapercebido, não colocamos a confiança na mão de Deus. E às vezes nós atingimos a nossa fé naquilo que às vezes as medicinas, como nós vamos aprender que a medicina está aí, nós temos que buscar também. Mas quando às vezes a medicina fala assim, ó, não tem mais recurso. Aí na Copa não tem mais jeito. Daí a gente fala, agora é a hora de Jesus entrar com providência. E nós vemos que pela misericórdia de Deus, ele entra com providência divina, e o nome dele continua sendo glorificado e provando que ele ainda cura, cumprindo-se aqui o que o profeta Isaías disse, né? E a gente já viu no terceiro tópico aí, que Jesus, ele, apesar de ter sido assunto ao céu, mas ele dizia, os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. Ou seja, Jesus não está aqui na terra mais, humanamente falando como ele estava, mas ele deixou os seus ministros. Nós somos ministros dele. E através da nossa vida, esses milagres podem acontecer. Voltando lá em Pedro e João, você falou acho que no início sobre o milagre que aconteceu lá na porta do templo famoso, quando eles curaram aquele coxo ali na entrada do templo ali, e as pessoas começaram a querer até achar que era Pedro e João que tinham operado aquele milagre, e João foi muito claro, né? Falou, não, ele está assim porque foi curado no nome daquele que vocês crucificaram, daqueles que vocês rejeitaram, no nome de Jesus. Então, o nome de Jesus hoje
ainda tem poder. E muitas vezes nós somos os canais que ele usa para operarmos o milagre no seu nome. O próprio Jesus diz que os seus discípulos fariam milagres até maiores do que ele. Lá em João 14:12, por exemplo, diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, esse privilégio de vermos as curas acontecendo está à nossa disposição. Está faltando que nós procuramos mais a ter intimidade com Deus, que nós procuramos mais os nossos pastores. O que Tiago diz aí? Está alguém entre vós enfermo? Procura os presbíteros, e ele vai ungir, vai orar. E a oração da fé salvará o doente. Então, hoje as pessoas parece que perderam até o hábito de pedir para o pastor ungir ela quando está enferma. As pessoas parece que esqueceram de que Jesus ainda tem poder para curar. E como você diz, muitas vezes é preciso chegar lá no fundo do poço, receber um diagnóstico que não tem mais jeito, para ela correr para os pés do Senhor. Quando às vezes seria muito mais fácil ela já imediatamente ir para o joelho, ir buscar a presença de Deus, a resposta de Deus, a cura, e às vezes podia ser curado ali, até sem primeiro passar pelo médico. Não quer dizer que o crente não pode passar pelo médico, lógico que pode, Deus deu os médicos para isso, mas muitas vezes falta a nós essa fé de buscarmos primeiro a Deus, deixamos para buscar depois. Então, primeiro, vamos buscar o Senhor Jesus. E muitas vezes, ele pode evitar, muitas vezes você tem que ir lá pagar uma consulta com o médico, né? Então, os ministros, como diz aqui, os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. Então nós, como os ministros do Senhor, nós temos que estar orando sempre a Deus, pedindo Ele graça, para que Ele nos use também com esses dons de orar e as pessoas serem curadas. Mas os irmãos também precisam de sentir essa necessidade de pedir oração, como muitos fazem. Liga para a igreja, manda uma mensagem, pedindo oração. Agora mesmo, estava vindo para cá, um irmão me pediu oração pela irmã dele que tinha sofrido um AVC. Isso é colocar fé em ação. E Jesus muitas vezes pode entrar com providência lá e trazer a cura, né? Como ontem mesmo o irmão estava me contando, que há tempos atrás o irmão dele deu um ataque epilético lá na linha, muitos anos atrás, não existia muito condições, ele de madrugada teve que pegar um carro e sair correndo para a rua. Na época o pastor Monel ainda morava, era recém-chegado que ainda, e eles antes de ir para o hospital passaram na casa do pastor e pediram para o pastor orar por ele. E o pastor orou por aquele irmão e ele foi curado ali. Foi no médico depois, mas não deu nada. Ou seja, era uma enfermidade que ele teria tudo para ficar sofrendo aquilo pelo resto da vida. Mas o irmão falou que nunca mais ele teve problema de saúde. Então está faltando mais isso, a gente buscar mais a Deus, colocar mais a nossa fé em ação, acreditar que Deus mesmo Jesus que curou lá no passado, curou o paralítico, curou o cego, ressuscitou mortos, Ele ainda está no nosso meio e o seu poder continua em ação nas nossas vidas. E a Bíblia diz, pastor Wallace, que se o nome de Jesus é tão poderoso, como o senhor disse, ele está no céu, mas ele outorgou aos homens de Deus, à igreja de Deus que orasse e expulsasse essa enfermidade. Esse nome é tão poderoso que eu tenho uma experiência que aconteceu comigo. Uma certa vez eu cheguei na casa de um cunhado meu e ele já tinha uns 3 dias que ele estava acamado. E eu nem estava sabendo. Quando eu cheguei, eu cumprimentei ele. Aí na hora que eu peguei na mão dele, que eu cumprimentei ele, ele pegou e falou bem assim: não estou muito bom, irmão Carlos. Aí naquele ar que ele me falou, eu levei assim, veio um hino na minha cabeça, eu peguei e cantei um pedaço daquele hino: quem eu tocar abençoado será, sou abençoado por Deus. Peguei na mão dele, cumprimentei ele, passei, fui cumprimentar o restante. Aí quando eu voltei, ele já pediu para minha irmã pegar e fazer um café para ele, alguma coisa para ele comer. Meia hora depois ele já estava bom. Aí quando eu voltei uma outra vez na casa dele, ele ganhou a oportunidade e foi testificar. Quando eu peguei na mão dele que cantei, sou abençoado por Deus, quem tocar abençoado será, ele foi curado. O poder então,
tão grande do nome de Jesus e a fé da pessoa, que quando a pessoa exerce a sua fé e ele toma aquela palavra que foi para ele direcionada, Deus cura no imediato. Exato no momento. Eu me lembro de uma vez, meu filho era pequeno ainda, e a médica falou que tinha que fazer uma cirurgia no nariz. E a gente sabe que quando criança faz a cirurgia do nariz, geralmente depois volta, de novo, quando está mais adulto, volta de novo. Eu me lembro que eu ia num outro médico em Cacoal, a médica em Ariquemes tinha me dado esse diagnóstico, e eu falei, vou passar no outro médico. Só que eu vim na igreja de madrugada aquele dia, eu morava aqui do lado da igreja, vim para a igreja de madrugada, trouxe aquele pedido da cirurgia que a médica tinha passado, e apresentei aquele pedido ali a Deus, ali, pedindo para Deus fazer uma obra, e fui passar pelo médico lá em Cacoal. Quando cheguei lá, o médico foi examinar meu filho, o médico olhou e falou, mas não tem nada aqui para operar. Seu filho não tem necessidade de cirurgia nenhuma. Entendi na hora ali que Deus tinha feito a obra. E até hoje, meu filho já está com 26 anos e, graças a Deus, nunca precisou fazer essa cirurgia. Então, são coisas que a gente, muitas vezes, deixa de usufruir porque não colocamos a nossa fé em ação. Mas que Deus possa nos despertar e a gente possa a fazer mais isso, colocar mais a nossa fé em ação e crer que nosso Deus, Ele continua curando ainda. E a promessa foi essa, né? Marcos 16, hein? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, né? Ele continuaria conosco, fazendo e operando esses milagres, essas maravilhas. Basta nós crermos e colocarmos, exercitarmos a nossa fé, né? O ponto número 2, origens e consequências das doenças no mundo. Na minha introdução, que eu já falei um pouco sobre isso, né? A origem das doenças, né? A gente vê aí que o primeiro tópico já fala aí, né? A origem das doenças no Éden. Veja bem, meus irmãos, o ser humano distanciado de Deus, que não mais o visitava como no começo, por fazer uso indevido do seu livre-arbítrio, né, como nós sabemos. E aí a gente analisando essas genealogias lá no Gênesis, nós vamos constatar que a partir desse momento em que o homem pecou, que as coisas começaram a mudar na vida do ser humano. O pecado começou a fazer com que as enfermidades começassem a aparecer na vida do homem. E, consequentemente, a dor, o sofrimento e a morte. Deus, quando fez o homem, Deus não fez o homem para morrer. Ele não fez o homem para sofrer. Mas a causa do pecado, o que causou tudo isso, foi o pecado. Foi ele que trouxe essas doenças, ele que trouxe todo esse mal. Então, nós precisamos entender isso, que o pecado lá no Éden é a origem de todo mal, todas as doenças, todas as enfermidades, elas foram a partir do momento em que o homem pecou. Por isso, conforme nós apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina, ela tem como base a obra do Calvário. Pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. E Jesus é a solução, Jesus é a cura também para as enfermidades. Então, além do homem, quando ele aceita Jesus, ele passa a ter o direito da salvação, ele passa também a ter o privilégio de receber a cura das suas enfermidades, quando ele coloca essa fé em ação, quando ele permite crer realmente em Deus. Então as coisas podem melhorar e muito quando o homem aceita Jesus. Não quer dizer que o homem não vai sofrer, quer dizer que o homem não vai ter mais enfermidades. Não é isso. Nós vamos ter sim enfermidades. O próprio Jesus disse, já falei aqui até em outras citações, no mundo tereis aflições. Então, essas coisas vão acontecer com toda certeza. Os críticos da Bíblia descreem que os homens pudessem viver tanto tempo como nós vamos ver aqui no segundo ponto,
onde havia uma vida longa, né, porque tinha poucas enfermidades. Mas nós vemos que no começo de todas as coisas não havia poluição, não havia esses agentes patológicos que disseminavam essas epidemias, as enfermidades, esses vírus que a gente está vendo nos dias atuais. E que muitas vezes vem como uma espécie de uma maldição de Deus, em forma de enfermidades que foram surgindo de acordo com a proporção da pecaminosidade do homem, que aumentava cada vez mais. Nós vemos aí, pastor Wallace, que, como o senhor disse aí, né? Logo após o homem pecar, a primeira doença lá no jardim já começou, né? Psíquica, né? Adão, ele já teve a primeira doença, que foi o medo. Isso. Uma doença psíquica, né? Ele teve medo, a Bíblia diz que quando Deus veio no jardim conversar com ele, procurou Adão, onde tu estás? Ele falou assim, eu ouvi a sua voz e temi. Até então, antes disso aí, não existia isso aí. E a primeira doença que se manifestou ali já foi essa doença do medo psíquica em cima de Adão, né? Até ali era só alegria, né? A partir desse momento vem o medo, vem a tristeza, porque não tem mais alegria. E aí as doenças psicológicas já começam a surgir por aí. E, aliás, as doenças psicológicas, elas são a causa da evolução de muitas outras doenças físicas, né? Primeiro surge ali no psicológico da pessoa, e isso acaba influenciando a sua saúde física, levando, muitas vezes, às enfermidades graves que acontecem. E no segundo tópico aí, nós temos a consequência do advento da doença. Então, veja bem, as consequências nós estamos falando aqui, né? Deus resolveu limitar a média de vida do homem, né? A gente vê aí que o homem viveu mais tempo, né? Matusalém, 969 anos. Como eu disse, alguns descreem disso, querendo desacreditar a Bíblia, mas o certo é que isso existia, sim. O homem vivia esse tempo todo, porque não tinha toda essa gama de doenças, de enfermidade que existe isso aí. E Deus, então, faz com que, não diria que Deus faz, mas as consequências do pecado faz com que esse tempo de duração de vida do homem, ele vai diminuindo com o tempo. Vê que já na época de Noé, Deus já disse que a média de vida do ser humano seria de 120 anos. Noé ainda viveu muito mais, Noé viveu acho que 900 e poucos anos, mas as consequências, o tempo de vida foi mudando a partir dessa época, só veio regredindo a estimativa, a expectativa de vida do ser humano. Então, tudo isso é o quê? São consequências dessas enfermidades. Não é que Deus quer que o homem vivesse menos, mas é a consequência da doença que veio na vida do ser humano. Então, a duração de vida, aí nós vemos aí, já nos tempos do salmista, já passou de 70 a 80 anos, né? O salmista diz lá que passa disso, é canseiro, enfado, mas a expectativa de vida, uma vida boa, já no tempo do salmista já era aí de 70 a 80 anos. Hoje a gente vê pessoas aí com 100 anos, até mais de 100 anos, mas isso não é uma regra, são exceções, né? E por quê? As pessoas estão morrendo mais cedo. Tantas doenças, tantas enfermidades. Se você vai lá no cemitério, você vê lá sepultura de crianças, de adolescentes, de jovens. Não existe idade. Antigamente era mais comum você ir num cemitério e você encontrar sepultura de idosos, pessoas mais idosas, porque não existia tantas enfermidades. Mas hoje, você vai no cemitério, infelizmente, o número muito grande de pessoas que morreram ainda na sua juventude, causada pelas consequências dessa enfermidade. E como o senhor está dizendo, pastor, a consequência aí, o comentador da nossa lição nos deixou bem claro aqui, é o pecado. O próprio ser humano, ele puxou isso para ele, né? Através das suas, corrompendo ou destruindo o planeta, através das suas glutonarias, má alimentações, querendo mais e mais plantio, enche a terra de venenos e muitas outras coisas. Então ele próprio se vai arrastando. Hoje é difícil achar um alimento, né? hoje que não tem algum produto tóxico, né? É raro, muito poucas pessoas conseguem hoje produzir um alimento livre de toxinas, mas são as consequências, né? É o resultado, né, do
que vem acontecendo com o tempo. Aí no terceiro tópico nós temos a proliferação das doenças, né? A gente viu, eu já disse no começo, que o número de doenças nunca foi tão grande como nos nossos dias. Estima-se que existe mais de entre 6 a 8 mil tipos de doença, entre aquelas graves e outras não tão graves, né? E aí também entre as físicas e mental. E o interessante é, como eu já disse, que o cristão também sofre com essas doenças, né? Nós não estamos imunes a essas enfermidades, né? E sim sujeitos. E nós vamos ver na Bíblia que grandes homens de Deus na Bíblia, como Jó, como Paulo, que eram homens de Deus, enfrentaram a doença, enfrentaram a enfermidade. O problema é que hoje existe um ensinamento também muito em voga nos nossos dias, que o crente não pode ficar doente, né? Existe aí hoje a chamada da teologia da prosperidade, que prega que o cristão fiel não pode adoecer, e se adoece é porque está em pecado, alguma coisa nesse sentido. Mas nós vemos na Bíblia que isso existe, sim. Quantos homens de Deus eram homens fiéis a Deus e enfrentaram enfermidade, morreram muitas vezes com enfermidades. Não é simplesmente consequência de um pecado. Essa teoria aí foi levantada com os próprios amigos de Jó. A Bíblia diz que quando Jó estava no leito de enfermidade ali, eles chegaram e diziam: confessa, Jó. Confessa porque tu estás em pecado, né? É verdade. Então nós vemos aí que as enfermidades, elas vêm nos assolando porque é a causa hoje que nós estamos aqui neste mundo. Ela assola o cristão. Mas a diferença, pastor Alas, que a gente vê é que o cristão, mesmo quando ele está doente, ele faz como Paulo, né? Combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Se Cristo quiser arrebatar a nossa vida e levar-nos para a glória, amém. Se Ele quiser nos prolongar, amém. A diferença do cristão, né, é aquela promessa que nós vimos na aula passada, né? É que nós cremos naquela promessa da salvação. Nós sabemos que a morte para nós aqui é apenas um trampolim para uma outra vida com Deus. Porque nós cremos com a salvação que nos aguarda. Então a diferença do cristão para a pessoa que não tem Deus na vida é essa. O homem sem Deus, ele até pensa que morreu, acabou. Se morresse e acabasse, estava bom, mas não é. O homem sem Deus, quando ele morre, já entra para o sofrimento eterno. Enquanto que o crente fiel a Deus, quando ele morre, ele já vai para o repouso, para o descanso. Então, por isso que vale a pena nós servir a Deus. Vale a pena sofrer muitas vezes, às vezes ser injuriados, ser criticados porque somos crentes e estamos sofrendo, mas temos a certeza de que esse sofrimento que às vezes enfrentamos aqui, as enfermidades que enfrentamos aqui, elas vão passar e nós vamos poder cantar o hino da vitória, seja aqui na terra ainda ou na glória, mas o certo é que nós vamos chegar um tempo onde nós vamos vencer por completo todas essas enfermidades. Então essa é a esperança do crente, né? A esperança de que a morte não é o fim, e sim o começo de uma vida eterna de paz e alegria, né? A Bíblia diz que ali não vai haver mais dor, não vai haver mais luto, não vai haver pranto, é só alegria na presença do Senhor. O comentador da lição falou aqui sobre doenças cardíacas, pastor. O senhor chegou a mencionar aí acerca de pessoas que morrem hoje. Antigamente, há uns tempos atrás, a gente via muitas pessoas morrer com doenças cardíacas, idosos, né? Pessoas já mais maduras. E hoje nós estamos vivenciando nos nossos dias aí adolescentes. Problemas cardíacos. Problemas cardíacos. Jovens dando parada cardíaca e morrendo instantâneo. Então, tudo isso, a proliferação da doença que está em nosso meio. Né? É o resultado, é as consequências, né? A consequência do advento da doença no nosso meio. E a proliferação, né? A cada dia surge uma nova doença, um novo vírus. Mas tudo isso, nós que somos cristãos, conhecedores da Bíblia, nós sabemos que é cumprimento da palavra de Deus, né? É o aumento das pestes, né? Isso vai acontecer mesmo e, infelizmente, o mundo, nós não podemos esperar que esse mundo vai melhorar, porque eu acredito que não, as coisas tendem a só piorar e o cristão deve estar atento, fiel a Deus, continuar fiel a Deus, porque nós sabemos que está muito próximo o fim de todas essas coisas, desse sofrimento, porque quando Jesus nos arrebatar, aí sim nós estaremos livres de tudo isso e o mundo estará aqui num sofrimento terrível, né? A prova disso, pastor Alas, é Jesus mesmo no seu sermão, ele disse que nos últimos dias
haveria as pestes sobre a face da terra, e elas estão se aumentando cada dia mais. É o cumprimento do que a Bíblia mesmo nos menciona e relata sobre os acontecimentos dos últimos dias. Né? Então vamos lá. O nosso terceiro ponto agora. Jesus Cristo cura sim. Jesus Cristo cura sim. O primeiro tópico aí desse terceiro ponto. A cura divina faz parte do plano de Deus. Veja bem, a cura divina, ela faz parte do plano de Deus. O plano divino, o plano de Deus é diferente, pois ele previne e cura as enfermidades. Como todo plano de saúde tem as suas cláusulas, quem tem um plano de saúde sabe disso, o plano divino também tem as suas cláusulas. E vale a pena aderir a essas cláusulas. Porque esse plano divino, esse plano de saúde de Deus, digamos assim, ele é expresso no livro de Êxodo. Se você vê lá em Êxodo, Deus ele dá ali as cláusulas para que o homem possa receber essas bênçãos, receber essas curas. Esqueci agora qual o capítulo que está lá em Êxodo. Deixa eu ver se eu vejo que capítulo. Acho que é em Êxodo 15, né? 15, Êxodo 15 mesmo, né? 15 e 26. Ali a gente vai ver ali, né? As cláusulas que Deus dá ali para o povo, para que eles possam experimentar essas bênçãos. Qual é a primeira cláusula que nós vimos lá? Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito. Então, o plano de Deus, ele exige de nós também obediência, fidelidade. Deus tem compromisso com aqueles também que são fiéis a Ele. Não quer dizer que o fiel não vai sofrer, mas Deus está sempre atento a atender aos que são obedientes, aqueles que são fiéis a Ele. A gente vê aqui que Deus prometeu ao povo de Israel, e certamente essa promessa é para nós também, que não poria nenhuma enfermidade sobre nós, que não deixaria nenhuma enfermidade sobre nós, porque Ele é o Senhor Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura, né? Então, o nosso Deus, Ele está no controle de tudo na nossa vida. Às vezes Ele permite nós passar, mas é uma permissão dEle, porque Ele tem algum propósito nessas situações. Assim como foi na vida de Lázaro, que Ele permitiu que a morte chegasse até Lázaro, para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida de Lázaro. E muitas vezes acontece na nossa vida também. Nós somos atingidos por algumas enfermidades, muitas vezes, para que o nome dele seja glorificado, para que nós recebamos a cura e podemos contar ela, e a vida dos irmãos da igreja seja edificada, seja restaurada ali, a fé das pessoas seja aumentada. E outras vezes Ele permite que muitas vezes a doença venha e não cura, porque Ele sabe que chegou o momento, muitas vezes, e que é o momento de levar o seu cérebro, muitas vezes. Então, quando as doenças vêm na nossa vida, como nós já falamos, nós não nos desesperamos, o crente não desespera, porque sabe que Deus está no controle de tudo. Se nós estamos passando por ali, está dentro do plano de Deus. Ele está agindo dentro dos seus propósitos, e o propósito dele é sempre o melhor para nós. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente quer questionar com Deus, por que eu estou passando por isso, por que Deus deixou essa enfermidade me atingir? Mas Deus sabe tudo. Às vezes a gente não consegue entender agora, às vezes depois a gente entende, às vezes a gente não entende ainda nessa vida aqui, mas o certo é que Deus, Ele tem sempre um plano para tudo aquilo que acontece na nossa vida. Prova disso, pastor Wallace, há poucos dias atrás nós tivemos um exemplo muito maravilhoso aí da irmã, me fugiu o nome da mente dela agora, que foi acometida com uma doença rara, de uma hora para outra, surgiu a doença, foi ruim para Porto Velho, os médicos já tinham diagnosticado, ó, você não tem mais jeito, mesmo se você curar, você não vai andar mais nunca. E lá dentro, lá ela começou a pregar e louvar o nome do Senhor. Quando pensei que não, ela começou a andar e pregar o Evangelho, e outras pessoas sendo curadas, e ela anunciando o Evangelho, pessoas aceitando a Jesus como Salvador. Então, às vezes, Deus Ele permite que venha algumas circunstâncias nas nossas vidas, Ele causa alguma coisa,
para que o nome dele possa continuar sendo glorificado e as pessoas possam continuar ouvindo que ele é Senhor, que está no controle de todas as coisas. Se ele curar, amém. Se ele não curar, amém. Mas o nome dele vai ser louvado, exaltado e glorificado. Curar ele é Deus, se ele não curar, ele continua sendo Deus. O segundo tópico é Jesus cura, né? Basicamente nós estamos falando aqui, né? Ele curou lá nos evangelhos e é o mesmo que cura hoje. O poder dele não está limitado, não é porque ele foi para o céu que o poder dele está limitado aqui na terra, não. Ele tem poder no céu e na terra. Então ele pode fazer o mesmo que ele fez, até mais, como já disse aqui, basta que é nós cremos, é nós colocarmos a nossa fé em ação. O mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria, que havia perdido todo o seu dinheiro, o mesmo Jesus que curou aqueles cegos que gritavam à beira do caminho, o mesmo Jesus que curou a filha de Jairo, uma menina de 12 anos que havia morrido, mas Jesus chegou lá e trouxe vida a ela. Esse Jesus continua no nosso meio. Ele não mudou. Ele cura, ele ressuscita mortos. A gente não fica, talvez a gente não fique sabendo de muitos milagres que acontecem no dia a dia, por esse mundo afora. Mas todos os dias acontece milagre. Jesus faz grandes milagres. A gente ouve vários testemunhos. Então, o Jesus, ele continua curando. Nós precisamos entender isso e crer nisso, que através do seu Espírito Santo, ele está presente na vida da igreja. E está conosco todos os dias. Foi promessa dele que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, o que nós precisamos de entender isso, é que Jesus está conosco. É fazer como os discípulos fizeram lá quando estavam enfrentando aquela tempestade, né? Lembrar que Jesus está no barco com nós. E quando chega a luta, nós temos que gritar para o socorro. E ele está aqui conosco para nos ajudar, para nos curar, se for preciso. Essa é a convicção que nós precisamos de ter, que Jesus cura. Né, Caim? E nós vemos, pastor Alas, que às vezes, como o senhor disse, Jesus está curando todos os dias e falta da nossa parte testemunharmos, testificarmos do que Jesus está fazendo. Muitas pessoas, às vezes, são curadas na igreja, muitas vezes, e não têm coragem de testificar, de contar para a igreja, né? Fica aquele negócio ali, às vezes, uns têm, às vezes, vergonha e tal, mas quando o milagre é contado na igreja, ele atiça a fé dos demais que estão ouvindo, né? Por isso que é importante a gente testemunhar dos milagres, das bênçãos de Jesus fez na nossa vida. A gente vê aqui, principalmente no culto das irmãs, né? A gente vê tantas irmãs contando milagres, coisas maravilhosas que Jesus faz, e às vezes muitas pessoas não valorizam esses cultos, não vêm participar dos cultos, e perde nas consagrações das irmãs, tantos milagres a gente vê, as irmãs contando principalmente, digo as irmãs porque é o mais comum a gente ver as irmãs falando. Então, só nos leva a acreditar mesmo, cada vez mais, que Jesus continua curando no nosso meio. Independente da enfermidade, pastor. Independente. Como nós começamos a dizer aqui, desde que seja uma febre, uma dor de cabeça, ou o que seja, se nós pedirmos ao Senhor, Jesus cura. Cura. Independente do que for. Aí tem pessoas que dizem, não podemos incomodar o mestre por causa de tal coisa que é mínima. Não, Jesus, ele está aí para que nós pedimos a ele, ele cura e nós possamos contar e testemunhar e avuçar mais a fé daqueles que estão nos ouvindo, que ele continua curando e que ele continua sendo Deus, Jeová Ravé, né? O Deus que cura. Jeová Rafa. O terceiro tópico aí para nós encerrarmos, aí vem a pergunta, o que podemos fazer para receber a cura, né? O que nós podemos fazer? Então, veja bem, quando lemos lá em Êxodo, né, 15, quando Deus enumera ali as bênçãos, né? A gente vai ver ali que logo após enumerar as bênçãos decorrentes da obediência, né? A gente vê que o segredo, né, para ser abençoado é ser obediente a Deus. Então, o que fazer para receber a cura? Ser obediente ao Senhor, à sua palavra, à sua vitória, aos seus mandamentos. Crer, confiar que Ele é poderoso. São coisas que nós podemos fazer
se nós quisermos experimentar o agir de Deus na nossa vida. O versículo 25 do capítulo 23 de Gênesis diz: mas se diligentemente ouvires a minha voz, fizer tudo o que eu disser, ele abençoará o vosso pão e a vossa água, tirarei do meio de ti as enfermidades. Então, muitas das vezes, nós não somos curados, não somos abençoados por causa da nossa falha, porque nós não obedecemos a Deus. A obediência a Deus, ela coloca a mente em sintonia com o Espírito Santo. E essa atitude é fator de equilíbrio emocional, que a obediência a Deus, ela coloca a nossa mente em sintonia com o Espírito Santo. Ou seja, uma coisa contribui para a outra. O fazer o que é reto diante de Deus nos ajuda a ter uma saúde mental. Quando nós somos fiéis a Deus, nós temos menos problemas psicológicos, problemas mentais. Pesquisas indicam que os homens que são fiéis, por exemplo, as esposas e vice-versa, morrem menos no coração. Sabia disso? Não sabia disso, fiquei sabendo disso agora com essa pesquisa aqui. Homens que são fiéis, nem estão falando só de Deus, mas fiéis às esposas, homens ou vice-versa, morrem menos no coração. Então, é o que? É o cumprimento da palavra de Deus também, que ordena aos maridos amarem as suas esposas e vice-versa. Então, quando praticamos a palavra de Deus, nós nos colocamos na posição de salvos, nasci de novo, filho de Deus, e também temos essa promessa de vida longa, quando Deus faz lá os 10 mandamentos ali, né? O filho que obedece pai e mãe terão seus dias prolongados. Então, até aqui a gente vê uma maneira de sermos abençoados por Deus. O filho que é obediente ao pai e mãe, ele vive mais. Deus abençoa ele mais. Então, são algumas coisas que nós podemos fazer para sermos alcançados com a bênção de Deus. Então, nessa condição de obediente, de observadores da palavra de Deus, nós somos alcançados pela sua bondade. Fazer o que é reto, andar em conformidade com a sua palavra, fugir do pecado, fugir da maldade, da aparência do mal, são algo que são primordial na nossa vida, se nós quisermos gozar, experimentar das bênçãos de Deus na nossa vida. Outra coisa que o pastor Elenaldo frisou também na lição, pastor, é acerca da fé, né? Não deixemos de perseverar na fé em oração, pois nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. Né? Uma das coisas que atrapalha muitas vezes nós é que nós queremos a coisa no nosso tempo, né? É o que nós estamos falando. Às vezes nós queremos nosso tempo, às vezes nós questionamos quando nós queremos tanto aquilo que Deus faz um milagre na vida de um ente querido, uma pessoa que está ao nosso lado, e Deus não faz. Mas só que o tempo de Deus é diferente, o modo de Deus agir é diferente. Deus, ele conforta tanto aquele que às vezes parte para outra vida na eternidade, na enfermidade, que ele conforta. Tem um presbítero, setor 6, que nos congregou com ele. Na semana que ele morreu, eu e o presbítero irmão Zé Neves, nós fomos levar a ceia para ele. E na hora que eu peguei, levei o pão para ele pegou e fez uma pergunta para mim. Ele falou bem assim: irmão Carlinhos, por que Jesus disse que não beberia deste fruto da vida até aquele dia que bebo de novo convosco no reino do meu Pai? Na hora eu levei aquela palavra assim, fiquei assim, ele falou bem assim: não, porque eu quero participar da ceia com o Senhor no céu. Não compreendemos aquilo dali. E naquela semana o Senhor recolheu ele. Aquilo para mim foi um exemplo. Eu falei, rapaz, Deus já estava provando, mostrando para ele que ia recolher naquela situação. Verdade. Então, às vezes, Deus ele conforta aquela pessoa. Temos outras pessoas, irmãos, pastores aqui da igreja mesmo, que quando nós íamos visitar ele no leito de enfermidade, nós não conseguimos dar palavras de conforto para ele, mas saíamos confortados, porque o que ele falava era só palavra de bênção. Era como Deus estava usando ele para pregar no meio das pessoas lá no hospital, como Deus estava usando ele para pregar para os médicos. Então, nós vemos aí que o tempo de Deus, nós não devemos questionar. O tempo de Deus é tempo de Deus, o nosso é nosso. Então, nós temos que sempre ter aí que Deus está no controle de tudo, Ele pode curar, Ele pode fazer o milagre, mas sempre tem que estar no tempo dEle, na dependência dEle, do jeito dEle. Meus irmãos, o assunto é gostoso, dá vontade de falar mais aqui, queria contar um testemunho aqui, mas o tempo não nos permite. Vamos ficando por aqui. Quero só ler aqui a conclusão, já estaremos
já encerrando a nossa lição. A conclusão nos diz assim, ó, nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus podemos orar uns pelos outros, para que haja experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé e perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, que vocês, professores, possam ter uma excelente aula neste domingo. E se você perceber que o seu aluno, tem algum aluno lá que está na dúvida ainda que Jesus cura, faça com que ele saia de lá crendo que Jesus não mudou. Faça ele sair de lá crendo que Jesus continua o mesmo e que precisamos de colocar a nossa fé em ação, que depende da nossa atitude também para sermos abençoados por Deus. Incentive os seus alunos a procurar o seu líder, o seu pastor, no momento de enfermidade, que, como nós já vimos aqui, uma das razões, das maneiras de nós sermos abençoados também, é procurando os nossos líderes, pedindo oração, para que ele possa orar por nós, e Deus pode usar ele como um canal de bênção para nossas vidas também. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer ao João Carlinhos pela sua participação, estar com você para as suas conclusões. Quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar, né, por essa tão rica oportunidade que Ele tem nos concedido de aqui estarmos junto com os irmãos, mais uma vez falando deste amor de Deus maravilhoso, das promessas de Deus maravilhosas que estão se cumprindo em nossos dias, e pedir a Deus que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós sempre, né? Que possamos cada dia mais esforçarmos nesta obra tão maravilhosa que é o ensino da palavra do Senhor, né? Muito bem, obrigado, meus irmãos, professores, presidente, alunos. E não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, o EBD em Pauta aí, se inscreva aí, divulgue aí o nosso canal, compartilhe aí com os alunos, com os amigos. E se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição para que esse canal possa estar crescendo e abençoando mais vidas. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto, que sempre tem dado todo apoio à nossa escola bíblica dominical. E quero também aproveitar aqui o ensejo, já ir avisando a todos os professores que no mês de dezembro nós teremos aqui aquele encontro de professores, né? Lembrando já que o nosso encontro vai ser no mesmo dia da reunião geral de obreiros, se eu não me engano, dia 22 de dezembro. Então, todos já vão aí se preparando, não faça compromisso, né? Dia 22, depois eu confirmo certinho essa data, mas acho que é isso, vai ser no dia da reunião geral de obreiros, a nosso encontro aqui com os professores aqui no Templo Central. Nós esperamos a presença de todos vocês. Que Deus abençoe vocês, até uma próxima oportunidade e tenha uma excelente aula na paz do Senhor. Amém?